Quando se vê imagens como estas da capital norte-coreana Pyongyang, pode-se pensar que a Coreia do Norte é um país completamente normal no Extremo Oriente. Mas nada poderia estar mais longe da verdade, porque a Coreia do Norte ainda é o regime totalitário mais rigoroso do mundo, onde é exigida absoluta obediência. Na Coreia do Norte não há sistema jurídico adequado nem democracia e certamente não há liberdade. Por isso, há muitos anos, pessoas desesperadas da Coreia do Norte tentam fugir. O único problema é que isso é muito mais fácil de dizer do que fazer, porque de nenhum país do mundo é tão difícil de escapar como o da Coreia do Norte. A punição por tentar deixar o país é o campo de concentração e, em muitos casos, até mesmo a morte. E mesmo que alguém consiga deixar o país, o terror não termina aí. Em muitos casos, o regime norte-coreano persegue os familiares deixados para trás pelos fugitivos. Não é de admirar que, diante desses severos dissuasivos, poucos norte-coreanos tentem fugir. Mas e se eles quiserem? Quais são realmente as opções para escapar da Coreia do Norte? Ou será que é completamente impossível? Essa pergunta será respondida nesse vídeo, então fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. À primeira vista, parece até óbvio para onde um norte-coreano deveria fugir: para a Coreia do Sul. Pois a Coreia do Sul não só tem uma história comum com a Coreia do Norte, mas a fronteira entre os dois países tem mais de 250 quilômetros de extensão. E fica ainda melhor: se alguém conseguir fugir para a Coreia do Sul, receberá automaticamente a cidadania sul-coreana, já que a Coreia do Sul ainda considera os 26 milhões de norte-coreanos como seus cidadãos. Mas é claro que há uma pegadinha na fuga para a Coreia do Sul. O corredor de 258 quilômetros de extensão é uma das áreas mais vigiadas do planeta. A fronteira é completamente cercada por altos muros, arame farpado eletrificado e milhões de minas terrestres, e é defendida por milhões de soldados armados com a ordem expressa de atirar em qualquer um que tenha coragem suficiente para tentar atravessar. O triste resultado: nas últimas décadas, centenas de pessoas perderam a vida lá. O último norte-coreano a conseguir fugir diretamente para a Coreia do Sul foi baleado 5 vezes, perdeu metade de seu sangue e teve que ser levado diretamente para o hospital após sua fuga. Portanto, para muitos norte-coreanos, uma fuga através da fronteira terrestre para a Coreia do Sul não é realmente uma opção. A situação é diferente a oeste e a leste do país. Lá, a Coreia do Norte tem quilômetros de costa marítima, por onde uma fuga de barco deveria ser possível, certo? Mas também há alguns problemas nisso. O primeiro problema: conseguir um barco é quase impossível na Coreia do Norte, já que a maioria dos norte-coreanos é extremamente pobre e não há maneira de comprar um barco. Mesmo se tivesse dinheiro, a maioria das pessoas só poderia nadar até a Coreia do Sul, o que envolve o risco de afogamento ou de ser pego pelos barcos militares norte-coreanos. Uma história exemplar sobre isso é a de um homem chamado Chu Yun-lee. Ele era realmente um alto funcionário do Ministério da Segurança do Estado e decidiu fugir pelo mar em 2016 junto com um amigo. Para isso, eles compraram um pneu de moto, uma bomba de ar, mochilas e um pouco de comida, e foram para a água em uma noite perto da cidade norte-coreana de Yuhu-rik. Infelizmente, a bomba de ar não funcionou, e eles tiveram que abandonar o pneu e confiar em suas mochilas para se manterem na superfície. Em vez disso, nadaram mais de 4 horas no escuro até avistarem um barco não identificado se aproximando deles. Com medo de serem uma patrulha norte-coreana, eles nadaram até uma pequena ilha. Lá passaram o resto da noite e encontraram na manhã seguinte pallets de madeira das quais construíram uma jangada. Sem saber, eles já estavam em águas sul-coreanas e logo foram descobertos por um barco. No entanto, eles foram uma exceção. Para a maioria das pessoas, o caminho direto pelo mar para a Coreia do Sul não leva à liberdade, mas à morte ou à captura. Mas se não é possível fugir nem por terra, nem por mar para a Coreia do Sul, para quais países um norte-coreano poderia fugir então?
Existem de fato outros 3 países possíveis para onde se pode fugir da Coreia do Norte, e um deles é o Japão. Similarmente ao caso da Coreia do Sul, o Japão trata humanamente os fugitivos da Coreia do Norte. O Japão envia norte-coreanos fugitivos para a Coreia do Sul, onde eles então recebem a cidadania sul-coreana. O problema da fuga para o Japão também está no caminho. Ele se estende por mais de 420 quilômetros pelo noroeste do Pacífico, que é frequentemente atingido por tempestades violentas. Portanto, apenas 3 pessoas conseguiram fugir pelo mar para o Japão na história da Coreia do Norte. Além do Japão e da Coreia do Sul, os outros 2 países para onde se pode fugir da Coreia do Norte são Rússia e China. A fronteira terrestre com a Rússia tem apenas 17 quilômetros de extensão e é realmente pouco vigiada pelo exército norte-coreano. O problema de fugir para a Rússia é o que acontece quando se é descoberto. A política oficial da Rússia é deportar imediatamente os refugiados norte-coreanos de volta para a Coreia do Norte. A única maneira de evitar isso é chegar à embaixada sul-coreana em Vladivostok antes de ser descoberto pelo exército, mas isso também é arriscado. Portanto, resta a última opção de fugir pela fronteira terrestre para a China, e essa é, na verdade, a rota de fuga favorita para muitos norte-coreanos. A fronteira tem mais de 1.300 quilômetros de extensão e passa pelo rio Yalu e outros 2 rios que correm por território remoto e montanhoso. As patrulhas e controles de fronteira nessa área são quase inexistentes, e os melhores meses para uma fuga são os meses de verão, quando os rios estão mais baixos, ou o inverno, quando geralmente estão congelados, permitindo que se caminhe facilmente para a China. Muitos norte-coreanos já fizeram isso, mas mesmo assim o verdadeiro perigo começa quando já estão na China. Assim como a Rússia, a China segue a mesma linha. Todos os desertores norte-coreanos são imediatamente deportados para a Coreia do Norte, onde quase certamente enfrentarão um destino cruel. Ao contrário da Rússia, no entanto, é mais fácil para os norte-coreanos permanecerem não detectados após sua fuga inicial na China. Mas isso também não é uma solução permanente. Então, o que acontece com a fuga para uma embaixada estrangeira na China? O problema é que as embaixadas na China são estritamente vigiadas, e é muito provável que os fugitivos sejam interceptados e deportados para a Coreia do Norte antes de chegarem à embaixada. Portanto, a única solução realista para os norte-coreanos é atravessar a China e chegar a outro país. Mas como a China é o 4º maior país do mundo, com 9,5 milhões de quilômetros quadrados, e os refugiados não têm dinheiro para transporte, isso também não é fácil. Além disso, ainda resta a questão: para qual país fugir a partir da China? Os 8 países vizinhos da China são: Rússia, não é uma opção, porque você será imediatamente deportado. Vietnã, Laos e Mianmar também não são opções, porque esses países também têm uma política de deportação. Índia, Butão, Nepal e Paquistão, todos eles têm o mesmo problema. Para entrar neles, você tem que atravessar o Himalaia, a cordilheira mais alta do mundo, onde às vezes as temperaturas são extremamente baixas. E por último, a Mongólia, que não deporta refugiados norte-coreanos e lhes permite voltar para a Coreia do Sul. Para isso, os fugitivos só precisam se apresentar à polícia mongol. O único problema é que, para chegar à Mongólia, você primeiro precisa atravessar o deserto de Gobi, um dos maiores desertos do mundo, com uma grande quantidade de animais selvagens perigosos, temperaturas hostis e poucos recursos para sobreviver. A navegação pelo deserto por si só requer muita habilidade. O caminho para fora da China é um desafio incrível para qualquer refugiado norte-coreano. Portanto, na China existem há alguns anos até mesmo intermediários que ajudam os refugiados norte-coreanos em sua fuga. No entanto, esses serviços altamente legais podem custar até $18 mil, uma fortuna absoluta, considerando que um norte-coreano médio ganha apenas $1.300 por ano. Apenas esse serviço custaria a um fugitivo mais de 10 anos de salários, algo que quase nenhum norte-coreano pode pagar. Como vocês podem ver, os norte-coreanos vivem em uma situação extremamente difícil.
Quase todos os caminhos de fuga possíveis são extremamente perigosos e o risco de serem pegos e acabarem em um campo de concentração é gigantesco. Além disso, as pessoas na Coreia do Norte são quase constantemente confrontadas com propaganda, de modo que muitos nem sequer pensam mais em fugir do país. Esperamos que esse vídeo possa mostrar a vocês em que situação precária as pessoas em outras partes do mundo ainda vivem hoje, e como é importante que tenhamos compreensão e empatia por sua situação de vida. Então deixa um comentário sobre qual é a melhor maneira de fugir da Coreia do Norte e o que você pensa sobre esse país tão opressor. Você também pode assistir a esse vídeo para saber mais sobre as incríveis condições na Coreia do Norte. Se inscreva, deixa seu like e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.